Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui da nossa turma. Pessoal, todos bem? Sejam muito bem-vindos. Para quem está aqui agora, ao vivo, muito boa noite. Para quem vai assistir essa aula posteriormente, também seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Pessoal, mais uma vez, quero me colocar à disposição de vocês lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que vocês precisarem de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo, perfeito? Mais uma vez, pessoal, faço aqui também propaganda do meu manual de direito administrativo, publicado pela editora GEM, pela editora Método, que cai perfeitamente para o seu estudo, para o CFO e outras carreiras policiais que você também venha fazer. Procure no lugar mais barato, provavelmente na Amazon vai estar mais barato. Perfeito? Muito bem, pessoal. Hoje, o curso pediu para eu trabalhar uma matéria específica com vocês, haja vista a dificuldade que foi demonstrada aí ao longo de treinamentos com o curso. Então, a matéria que nós vamos conversar hoje, pessoal, é essa aqui. Vamos passar nos pontos mais importantes da temática do serviço público, perfeito? É uma matéria que volta e meia realmente cai nas nossas provas, perfeito? Nas provas policiais, na prova específica do CFO, volta e meia vem uma questãozinha de serviço público. Pessoal, eu quero começar com você aqui, olha, na parte de conceitos e comentários iniciais. Eu quero que você observe, pessoal, que o serviço público é a atividade material que a lei atribui ao Estado. Então, serviço público é a atividade material que a lei atribui ao Estado para que, diretamente ou por intermédio de agentes delegados, é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que, diretamente ou por intermédio de agentes delegados, satisfaça interesses coletivos, sob o regime jurídico total ou parcialmente de direito público. Sob o regime jurídico total ou parcialmente de direito público. Pessoal, esse é o conceito de serviço público. A atividade material que a lei atribui ao Estado para que, diretamente ou por intermédio de agentes delegados, satisfaça interesses coletivos sob o regime jurídico total ou parcial de direito público. Pessoal, você observe o seguinte: quando a gente fala na expressão serviço público, nós temos que pensar que existe a expressão atividade econômica em sentido amplo. Existe a expressão atividade econômica em sentido amplo. Afinal, tem por objetivo a circulação de bens e serviços a um consumidor final. Ponto. Toda atividade econômica em sentido amplo é aquela que vai abarcar circulação de bens e serviços a um consumidor final. Só que essa expressão, atividade econômica em sentido amplo, pode ser dividida em duas. Pode ser dividida na atividade econômica em sentido estrito, e aí é atividade econômica propriamente dita, mas também é possível que haja, como atividade econômica, faça parte da atividade econômica em sentido amplo, a prestação de serviço público. Então, muito bem. Então, o serviço público
é também uma hipótese, é também uma espécie de atividade econômica, só que atividade econômica em sentido amplo, porque em sentido estrito é serviço público com toda a regulamentação e regramento próprio do serviço público. E a atividade econômica em sentido estrito também com toda a regulamentação, regramento próprio de atividade econômica. De modo, pessoal, observe que, diante desse conceito que eu te passo, nós vamos ter algumas características importantes do serviço público. Preste atenção, o conceito está aí, é a atividade material que a lei atribui ao Estado para que, diretamente ou por intermédio de agentes delegados, atenda a interesses coletivos sob o regime jurídico total ou parcial de direito público. E, por meio deste conceito, a gente consegue chegar a 3 características do serviço público. Primeira característica é o sujeito estatal. Sujeito estatal, que é também chamado de elemento subjetivo ou orgânico, é o chamado elemento subjetivo ou orgânico. O que significa dizer essa característica sujeito estatal? Incumbe ao poder público a prestação do serviço público, diretamente ou por meio de concessão, permissão ou autorização, por meio de agentes delegados, mas incumbe ao poder público. O poder público é o titular da prestação do serviço. Isso vai, inclusive, estar previsto no artigo 175 da Constituição. O titular da prestação do serviço público é o poder público, por isso, o elemento subjetivo orgânico, sujeito estatal. Do conceito também, a gente pode tirar a segunda característica, que é o interesse coletivo, que é o interesse coletivo presente no serviço público. E esse interesse coletivo é o elemento material. É o elemento material. Veja, pessoal, que interesse coletivo, o elemento material, está aí no seu conceito. A prestação de serviço público, o serviço público, deve alcançar o interesse público, deve alcançar o interesse coletivo. E ainda, como terceira característica, nós temos o regime jurídico. Nós temos o regime jurídico, também chamado de elemento formal. E está aí no nosso conceito, né? Qual é o regime jurídico? Qual é o elemento formal da prestação do serviço público, aí no caso do conceito de serviço público? Ora, o serviço público é regido total ou parcialmente pelo direito público, mas jamais integralmente pelo direito privado. Ou ele é totalmente regido pelo direito público, ou ele é parcialmente regido pelo direito público. Perfeito? De modo que eu passo aqui com você agora no ponto 3, em que nós vamos estudar algumas classificações de serviços públicos. Serviço público tem classificação a rodo, né? Mas eu quero trazer para você 2 que eu reputo relevantes e boas de prova. A primeira classificação são os chamados serviços delegáveis e indelegáveis. Pessoal, os chamados serviços delegáveis são aqueles que podem ser executados diretamente pelo Estado e também por particulares. Serviços delegáveis
são aqueles que podem ser executados diretamente pelo Estado ou por particulares, ou por delegados, por colaboradores. Como, por exemplo, nós temos aí diversos, né? O transporte público, energia elétrica, perfeito? Transporte público, energia elétrica. São serviços delegáveis. Podem ser prestados pelo Estado, mas o Estado também pode delegar a particulares. Já os serviços indelegáveis são aqueles que somente podem ser prestados pelo Estado. Os chamados serviços indelegáveis são aqueles que apenas o Estado vai poder prestar. Como exemplo, nós temos aqui a Defesa Nacional, nós temos a Segurança Pública. São serviços indelegáveis, aqueles que cabe apenas ao Estado a sua prestação. Agora, a classificação mais relevante que aqui nós vamos pensar é essa. É a classificação dos chamados serviços coletivos e serviços singulares. Essa, sem sombra de dúvida, é a classificação mais importante, é a que nós vamos ter aqui que trabalhar com mais cuidado. Os chamados serviços coletivos, também chamados de UTI, Universi, serviços coletivos, UTI Universi, e nós temos os chamados serviços singulares, também chamados de serviços UTI Singuli. Serviços coletivos, UTI Universi, melhorando isso aqui, e os serviços singulares, também chamados de UTI Singuli. Pessoal, os serviços coletivos, UTI Universi, são aqueles em que não se consegue mensurar, são aqueles em que não se consegue precisar o quanto o usuário dele se beneficia. Serviço útil Universi, serviço coletivo, é aquele em que não se consegue mensurar quanto o sujeito se beneficia daquele serviço. Eu não consigo dizer qual é a parcela de fruição daquele serviço pelo usuário. Como exemplo de serviço útil Universi, serviço coletivo, nós temos a iluminação pública, nós temos a pavimentação de ruas, nós temos a limpeza urbana. Não se consegue mensurar, não se consegue precisar o quanto o sujeito se beneficia desses serviços. De modo que a doutrina vai nos dizer que esses serviços coletivos, UTI Universi, são prestados no âmbito da discricionariedade administrativa, dentro das políticas públicas que a administração pública tem. A iluminação pública, a pavimentação de ruas, a limpeza urbana. Dentro da política pública do ente federado, esse serviço vai ser prestado. Não quer dizer que, por exemplo, há buraco na rua que obrigatoriamente precise ir lá e tampar imediatamente. Dentro da discricionariedade, dentro daquela análise de oportunidade e conveniência, é feita a prestação do serviço. Esses serviços são remunerados, via de regra, por impostos,
Mas a iluminação pública vai ter a COSCIP, né? Vai ter a contribuição sobre iluminação pública. Os serviços uti-singuli, por sua vez, os serviços singulares, são aqueles, então, em que se consegue mensurar o quanto o sujeito se beneficia desse serviço. No serviço uti-singuli, o serviço é prestado a pessoas individualizadas. É mensurável o quanto o sujeito usufrui do serviço. Para você perceber os grandes exemplos, nós temos a energia elétrica, nós temos o abastecimento de água. São serviços em que eu consigo mensurar, em que eu consigo precisar o quanto o sujeito se beneficia, e ele é prestado de maneira individualizada. Se você pegar a sua conta de luz, a sua conta de água, está o seu nome na conta de luz. Está o seu nome na conta de água e o quanto você usou de luz e de água no mês. Esse é o serviço uti-singuli, em que eu consigo mensurar, em que eu consigo precisar o quanto o sujeito dele se beneficia. Esses serviços são praticados no âmbito da vinculação, ou seja, preenchidos os requisitos, o poder público tem que prestar a você o serviço. Eles estão no campo da vinculação da administração. E aí o ponto mais importante, esses serviços são remunerados por taxa ou tarifa. Esses serviços são remunerados por taxa ou tarifa. Perfeito? O transporte urbano, por exemplo, o transporte público, é também um serviço uti-singuli. Você paga a tarifa. A passagem chama tarifa. Está aqui, serviço uti-singuli. A coleta de lixo também é um serviço uti-singuli. Você paga a taxa de coleta de lixo. Então, é um serviço em que se consegue mensurar, precisar o quanto o usuário se beneficia. Vai ser muito importante para nós daqui a pouquinho diferenciar taxa e tarifa. São situações diferentes, mas eu vou te falar isso daqui a pouquinho. Quase aqui agora, ó. Quando a gente vai falar de princípios, eu pensei para você o mais importante, o princípio da continuidade. Ora, como o próprio nome diz, princípio da continuidade, os serviços públicos devem ser contínuos. Os serviços públicos devem ser contínuos, não podendo haver a interrupção. Serviços públicos devem ser contínuos, não podendo ocorrer interrupção. Esse é o princípio da continuidade. Agora, claro, o que vai nos interessar é o artigo 6º, parágrafo 3º, da Lei 8987. Lei 8987, que é a Lei Geral de Concessões. E o artigo 6º, parágrafo 3º, vai nos dizer que não se caracteriza como descontinuidade do serviço, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em duas situações. Veja, em situação de emergência ou ainda quando houver um prévio aviso. Situação de emergência, pessoal. Uma pessoa mantém outra em cárcere privado. Chega a polícia lá, o que a polícia manda fazer na hora que isso acontece? Corta a água, corta a luz. A ideia é reduzir a resistência do sujeito. É possível? É. É uma situação de emergência. Por exemplo, um outro exemplo, quando houve o rompimento da barragem de Mariana, sempre trago esse exemplo.
Rejeito de minério foi parar lá em Colatina, no Espírito Santo, onde quando as pessoas abriam a torneira, ao invés de sair água, saía o rejeito de minério. O município determinou interromper o serviço de abastecimento de água, uma situação de emergência. E também é possível haver a interrupção após prévio aviso. O prévio aviso vai se manifestar nessas duas situações. Quando houver razões, quando for motivada por razões de ordem técnica ou segurança das instalações, razões de ordem técnica, segurança das instalações. Isso aqui eu sempre trago como exemplo: você almoçando na sua casa, vendo ou ouvindo o jornal, e o apresentador vira e fala, né? A região metropolitana de Belo Horizonte ficará sem o abastecimento de água em razão de reparos na rede. É exatamente isso aqui. Por razões de ordem técnica, segurança das instalações. Agora, o mais comum e normalmente o cobrado em prova é o inadimplemento do usuário considerado o interesse da coletividade. Deixa de pagar a sua conta de água, deixa de pagar a sua conta de luz. A concessionária vai interromper a prestação do seu serviço. E é aqui que eu preciso diferenciar com você os chamados serviços compulsórios e os facultativos, bem como a taxa e a tarifa. Pessoal, taxa e tarifa são situações diferentes. Ambas remuneram serviços utilissínguli. Ambas remuneram serviços singulares, mas são diferentes. A taxa, pessoal, é estabelecida por lei, porque a taxa é um tributo. A taxa é estabelecida por lei, porque a taxa, inclusive, é um tributo. E a taxa vai ser utilizada para os serviços compulsórios. Você, particular, requerendo ou não aquele serviço, vai ter o direito, você vai ter aquela prestação do serviço. De modo que o inadimplemento não enseja a interrupção. Serviços remunerados por taxa, não ensejarão a interrupção se você deixar de pagar a taxa. Serviços remunerados por taxa, caso haja o inadimplemento, precisa haver a cobrança na via judicial. Precisa se valer da execução fiscal. Perfeito? Não é possível haver a interrupção. Já os serviços remunerados por tarifa, a tarifa é estabelecida contratualmente. Naturalmente, a tarifa não é tributo, e inclusive é estabelecida contratualmente para os serviços facultativos, como energia elétrica, água. Você não é obrigado a ter água e energia elétrica na sua casa. Você tem se você quiser. Já a coleta de lixo, o poder público vai fazer, porque é questão de saúde pública, de higiene. Você, querendo ou não, você vai ter que pagar. Você vai ter o serviço. Já a energia elétrica, abastecimento de água, você tem se você quiser. Não é obrigado. Você vai pagar tarifa estabelecida contratualmente. E aí, o inadimplemento enseja a interrupção. Perfeito? Esse, inclusive, é o entendimento da súmula 545 do Supremo, que diferencia taxa e tarifa, aqui na súmula, com o nome de preço público. Agora, pessoal, vamos lá, porque eu quero fazer alguns comentários importantes com vocês. Veja, é possível a interrupção de serviços essenciais
quando o inadimplente for o particular. E eu já te mostrei isso. Não paga a conta de luz, não paga a conta de água. Pode ter certeza. Vão interromper o seu serviço. É um serviço essencial. Mas se você for inadimplente, o poder público vai cobrar, vai interromper o seu serviço. Aí, 2 posicionamentos relevantes do STJ. O primeiro é de que é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito irrisório. Configura abuso de direito, ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível ainda indenização por danos morais. Ilegítimo o corte no fornecimento em razão de débito irrisório. Débito irrisório não pode ensejar a interrupção do serviço. Débito irrisório que se cobre ou não, a concessionária que vai dizer, que se cobre na via judicial, mas não é viável a interrupção. Como também é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços essenciais, quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária, ou seja, sem dar o contraditório e ampla defesa. Então, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços essenciais, na sua conta, o corte do serviço de água, do serviço de energia, porque a concessionária chegou e unilateralmente entendeu que há uma irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica. Pode até interromper quando houver irregularidade, mas não de maneira unilateral. É necessário o contraditório e a ampla defesa. Bom, segundo posicionamento, segunda atenção, é de que a suspensão do serviço só é admitida nos casos de débitos atuais, aqueles relativos ao mês de consumo ou dos anteriores próximos. É dizer, se você pagou a conta de janeiro, fevereiro, março, não pagou a de abril, pagou de maio, junho, julho, agosto, setembro, chega em outubro, a concessionária vira e fala, opa, peraí, ele não pagou a conta lá de abril. Vou lá agora em outubro interromper a prestação do serviço. Não é possível. Somente de débitos atuais. E mais importante ainda, pessoal, a obrigação, o débito de serviços públicos é uma obrigação de natureza pessoal e não real, não próprio terreno. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você vai para um apartamento onde o inquilino, onde o morador anterior não pagou conta de luz. Você aluga um apartamento onde o morador anterior não pagou conta de luz. Você tem direito a ligar a energia elétrica ou você vai ter que pagar os débitos anteriores? Você não tem que pagar os débitos anteriores. Você vai ter direito a ligar a energia elétrica. A concessionária que cobre do morador anterior o pagamento pelas contas em atraso. Por isso que o serviço remunerado por tarifa é uma obrigação de natureza pessoal e não real, não é da coisa, não é de quem está na coisa, mas de quem usufruiu da prestação do serviço. Bom, outro ponto importante é de que é inadmissível a suspensão de serviço, mesmo pago por tarifa, quando o usuário é o poder público. O poder público é o inadimplente de serviços públicos.
quando se tratar de serviços essenciais, de unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população, não será possível a suspensão do serviço. É o que diz o STJ, em que é legítimo o corte de serviços essenciais quando inadimplente é pessoa jurídica de direito público, desde que não atinja unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população. Não é possível a interrupção de serviço público de energia elétrica de hospital público. Fatalmente não é possível. Não é possível interromper a energia elétrica de um hospital público. Mas eu posso pensar na interrupção de energia elétrica de uma academia popular, de uma academia pública. Não posso de unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população, mas posso de outros serviços prestados pelo poder público. Bom, ainda, veja, trago para você a atenção 4, em que também não é possível a interrupção no fornecimento do serviço público que coloque em risco a vida do usuário. Não é possível a interrupção no fornecimento de serviço público que coloque em risco a vida do usuário. Pessoal, pessoas que têm o home care em casa, pessoas que têm o home care, que têm o hospital dentro de casa. Não é possível a interrupção do serviço público se o sujeito ficar inadimplente, porque ele tem ali o risco à vida do usuário. Feito? Em uma ponderação de direitos, o direito ao crédito e o direito à vida, prevalece o direito à vida. Importantíssimo também, veja, é o dano moral em razão do corte indevido de serviço público. A jurisprudência do STJ tem entendimento de que esse dano moral é um dano moral presumido. Nós vimos lá no começo aqui do princípio da continuidade que a interrupção do serviço por débito irrisório, gera dano moral. É um corte indevido. Então, é um dano moral presumido, ou também chamado de in re ipsa. É um dano moral presumido, ou também chamado de in re ipsa. Importantíssimo é que a divulgação da suspensão no fornecimento de energia elétrica por meio de emissoras de rádio satisfaz a exigência de aviso prévio. Preste atenção, pessoal. Esse é um caso em que o STJ enfrentou o caso concreto. E no caso concreto era serviço de energia elétrica. Mas eu posso generalizar e dizer o seguinte: o aviso prévio previsto no artigo 6º, no parágrafo 3º, permite que seja um aviso genérico, geral, por meio de emissoras de rádio, de televisão, por meio de jornais. Não é necessário que haja notificação individual do usuário. Se mostra mais eficaz essa notificação, esse prévio aviso geral, do que o aviso prévio, o prévio aviso específico. Feito? Muito bem. Bom, vamos lá. Vamos entrar um pouquinho na literalidade da Lei 8987 de 95, que é a Lei Geral de Concessões. E a lei, pessoal,
conceitua concessão, conceitua o que é uma concessionária, conceitua o que é uma permissionária, basicamente lá no artigo 2º. Aqui no nosso encontro, eu vou colocar para você o que é uma concessionária, o que é uma permissionária e o que é uma autorizatária. Perfeito? Então, o que é uma concessionária, uma permissionária e uma autorizatária? Deixa eu até melhorar isso aqui, ó, para ganhar mais espaço. Concessionária, permissionária, coloco aqui autorizatária. E aí eu tenho mais espaço. Vamos lá, pessoal. Olha só. Uma concessionária pode ser um consórcio de empresas ou uma pessoa jurídica. Quem pode ser uma concessionária? Um consórcio de empresas ou uma pessoa jurídica. Já a permissionária pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. A autorizatária também, pessoa jurídica ou pessoa física. Então, perceba que não pode ser concessionária pessoa física. Não pode ser concessionária pessoa física. Bom, vamos lá. A concessão vai exigir licitação na modalidade concorrência, mas também agora na modalidade diálogo competitivo, nos termos da nova lei de licitações, da Lei 14.133. Então, ao se proceder uma licitação para a escolha de uma concessionária, é possível que se faça concorrência, é possível que se faça diálogo competitivo. Já na permissão, a lei exige que haja licitação, mas a lei não estabelece qual a modalidade específica. Já na autorização, não há licitação. Na autorização, não há licitação. Na concessão, eu estou falando de um contrato de adesão, perfeito? Presta atenção. Na permissão de serviço público, eu também vou falar num contrato e também num contrato de adesão. Permissão de serviço público tem natureza jurídica de contrato. Permissão de serviço público tem natureza jurídica de contrato. Porque a permissão de uso de bem público, presta muita atenção, isso é volta e meia pegadinha. Permissão de uso de bem público, a natureza jurídica é de ato administrativo. A permissão de serviço público, contrato. A permissão de uso de bem público, ato administrativo. A autorização de serviço é ato administrativo. Feito? Muito bom de prova isso aqui. Perfeito? Bom, sigo com você e trago agora esse tópico. O tópico da subcontratação. Nós vamos estudar 3 institutos muito próximos. A chamada subcontratação, a chamada subconcessão e a chamada transferência da concessão ou do controle acionário. Vamos começar com a subcontratação,
prevista lá no artigo 25, no parágrafo 1º a 3º da Lei 8.987. A subcontratação, a concessionária contrata com terceiros serviços acessórios, atividades complementares. Resumo para você e digo o seguinte: a concessionária contrata com terceiro qualquer coisa que não o serviço público. Subcontratação. A concessionária contrata com terceiro qualquer coisa que não o serviço público. Uma empresa de ônibus, uma concessionária de transporte coletivo, contrata com um terceiro serviço de manutenção do ônibus. Isso é uma subcontratação. Contrata com terceiro serviços acessórios complementares. Qualquer coisa que não a prestação do serviço público propriamente dito. Porque essa possibilidade de contratar com terceiro um pedaço da concessão é aqui, é a chamada subconcessão. A subconcessão, um pedaço da concessão vai para um terceiro. E para que a subconcessão seja possível, tem que ter previsão no contrato, tem que ter autorização do poder concedente e tem que ter licitação. Tem que ter previsão no contrato, autorização do poder concedente, bem como tem que acontecer licitação. E a gente chega no ápice dessas situações, que é a transferência da concessão ou do controle acionário, ou seja, toda a concessão é transferida para um terceiro ou a concessionária é vendida. A concessionária é alienada. Transferência do controle acionário. Para que isso aconteça, o artigo 27 vai nos dizer que precisa de anuência do poder concedente. Que precisa de anuência. Basta anuência do poder concedente sob pena de caducidade da concessão. Basta anuência, que não precisaria de licitação. Basta anuência, não precisaria de licitação. Pessoal, esta situação, transferência da concessão ou do controle acionário, é constitucional? O Supremo enfrentou na ADI 2946 e entendeu que sim, que é constitucional a transferência da concessão ou do controle acionário mediante anuência do poder concedente, não precisando de licitação. Bom, pessoal, um outro ponto que eu quero estudar com você se refere à extinção da concessão. As concessões, os contratos de concessões, nos termos do artigo 35, podem ser extintos dessas 6 formas que estão num rol exemplificativo. Por exemplo, o distrato, que é a extinção por acordo, não está expressa aqui, mas é absolutamente possível. Dessas 6, eu quero estudar 2. Eu quero estudar primeiro a encampação e depois a
caducidade. Vamos lá. Encampação, nos termos do artigo 37, é a retomada do serviço, pelo poder concedente. Poder concedente retoma o serviço para si, por razões de interesse público. Portanto, por razões discricionárias. O poder concedente retoma a prestação do serviço por razões de interesse público, por razões discricionárias. Veja, pessoal, que essa retomada, essa encampação, precisa de 2 requisitos. Precisa de uma lei autorizativa e precisa de indenização prévia. Precisa de lei autorizativa, precisa de indenização prévia. Retomada do serviço por razões de interesse público, mediante lei autorizativa e indenização prévia. Isso é a encampação. Porque a caducidade, a primeira hipótese de caducidade, nós já vimos. A não anuência com a transferência da concessão ou do controle acionário. Não anuência do poder concedente com a transferência da concessão ou do controle acionário implicará caducidade na prestação do serviço. Agora, a melhor situação, e normalmente a mais cobrada de caducidade, é a inexecução total ou parcial do contrato de concessão por parte da concessionária. A concessionária inexecuta total ou parcialmente o contrato de concessão. A concessionária inexecuta total ou parcialmente o contrato de concessão. Nesse caso, será declarada a caducidade. Então, é muito comum misturar caducidade e encampação nas nossas provas. E, para finalizarmos, eu quero falar com você sobre PPP com a Lei 11.079 de 2004, trazendo para você o conceito de PPP patrocinada e de PPP administrativa, que vem lá no artigo 2º. A PPP patrocinada é igual à concessão comum, igual a essa concessão da Lei 8.987. Só que, além da tarifa cobrada do usuário, haverá uma contraprestação do parceiro público ao privado. Haverá uma contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. PPP patrocinada é a concessão comum igual à da 8.987, só que, adicionalmente, a tarifa cobrada do usuário, haverá uma contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. O metrô, por exemplo, pode ser dado aqui como uma PPP patrocinada. Já a PPP administrativa é aquela em que a administração é a usuária do serviço. A administração é a usuária do serviço,
de maneira direta ou indireta. De maneira direta ou indireta. A administração é a usuária. PPP de hospitais, PPP de presídios, são exemplos de PPPs administrativos. De modo, pessoal, que esse dispositivo, o artigo 2º, parágrafo 4º, que traz algumas vedações, é extremamente cobrado em prova. Vai dizer o artigo 2º, parágrafo 4º, é vedada a celebração de PPP cujo valor seja inferior a 10 milhões de reais, ou seja, só pode PPP de valor superior a 10 milhões, cujo período de prestação seja inferior a 5, e já digo a você, também no máximo por 35 anos, incluídas as prorrogações, no mínimo 5, e no máximo 35 anos, incluídas as prorrogações. E, por fim, veja, é vedada a celebração de PPP que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública, porque o objeto de PPP, o objeto de uma PPP, precisa ser um objeto complexo. Tem que envolver necessariamente a prestação de serviço público. Esses são os pontos mais relevantes, mais cobrados em prova, com temas aqui, inclusive, já cobrado em prova do CFO. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Muito bem. Pessoal, mais uma vez, me coloco à disposição de vocês lá no Instagram, @BrunoBetCosta. Mais uma vez, faço a propaganda do manual ideal para o seu estudo de carreiras policiais, inclusive o CFO. Pode procurar na Amazon, que normalmente é mais barato que no site da editora. Ok? Gente, obrigado, viu? Até a nossa próxima aula. Valeu, Fábio. Valeu, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.